Educação financeira é para te fazer ter a vida que você merece ter. E às vezes você tem um salário tão bom que você poderia estar num nível tão melhor de qualidade de vida. Onde que você quer chegar? Você que está em casa, onde você quer chegar? Isso aqui não é só para pobre, é para rico também. É classe média também, né? Tem muita gente rica e muita gente classe média que tá vivendo lascado, mesmo ganhando bastante. Exatamente. Eu recebo, e você deve receber também, gente falando, Duda, eu ganho 20 pau e não tô conseguindo fazer nada, não tenho nada, tô endividado. Exato. Educação financeira. Perfeito. Então, tem que haver todo um planejamento, uma organização para ajudar a melhorar, né? E educação financeira é sobre isso. Eu acho que são dois grupos. O grupo que ganha de renda familiar, não de salário de cada pessoa. Porque se você ganha 3 mil, você tem o mesmo salário que eu tinha quando eu não tinha o canal. E eu tinha uma casa quase quitada, não tinha dívida nenhuma, a não ser o financiamento do meu apartamento, que estava quase quitado. Tinha um carro quitado, usado, mas quitado. Viajava todo ano com a minha esposa, né? E tinha uma vida ok. Não era uma vida de luxo, mas era uma vida ok. Com 3 mil. Agora, se a pessoa já tem um salário maior que isso, aí já começa a entrar na parte da desorganização mesmo. Por isso que eu vi uma frase ofensiva que eu falo, não adianta você trabalhar que nem uma mula, mas gastar que nem uma jumenta. E isso acontece muito. Tanto que eu recebo muito depoimento de gente que fala assim, Duda, teu canal mudou minha vida. Raramente eu recebo mensagem, Duda, graças a você eu fui promovido. Duda, graças a você o meu salário dobrou. Não, a vida da pessoa tá mudando com o mesmo salário de antes. Porque tá se organizando melhor. Ah, que massa, cara. Então isso é muito bom, né? É muito louco. Porque por falta de organização financeira, tem gente que não sabe nem para onde o dinheiro tá indo. É o exemplo que eu sempre dou nas minhas palestras. Há uns dias um cara há uns dias não, faz uns meses já. O cara me escreveu, Duda, eu ganho 2 mil reais. Não sobra nada. Não sobra nada. 2 mil, Eu falei, o que você gasta? Cara, eu tenho aqui o financiamento do meu apartamento que eu moro, eu gasto com o supermercado, água, luz e gás e a parcela do carro. Falei, só isso? Falei, só. Caramba, seu apartamento não tem condomínio? Não, teu condomínio. Tá. Teu carro, ele só anda na ladeira? Não tem gasolina? Não, tem a gasolina. Ô, filho, é óbvio que tem muito mais coisa. Ninguém tem 5 gastos na vida. Sim. Óbvio que você tem muito mais. Aí eu mandei minha planilha de organização financeira. Aí quando ele voltou, ele falou, Duda, acabei de reparar. Eu não vi que eu tava gastando 400 reais por mês com maço de cigarro. Então, 20% do salário dele com maço de cigarro. Então tem gente que tá perdida e não sabe por que tá dando errado. Mas tem gente que sim, tem preguiça. E ela fala, cara, eu sei que eu tô fazendo errado, mas eu prefiro continuar aqui com o Netflix, Amazon, HBO, Star Plus e Disney do que cortar isso. Mas então, aí vamos voltar lá, volta aí pessoal, lá no só revolta leva mudança. Tem gente que tá ferrado, mas não tá revoltado, é isso que tem que entender. Eu tô ferrado, mas eu prefiro continuar um ferrado. Até porque assim, tem uma galera, muita gente vem de um ambiente que é ok ter dívida. No meu canal tem muita gente que ainda tá na pobreza porque não tem organização financeira. Gasta mal o dinheiro que ganha. Então eu acho que eu separaria aqui em 2 grupos. Primeiro é o grupo das pessoas que tem uma renda familiar de 3 mil a 5 mil. Uma pessoa assim tem como estar bem. Por quê? Porque antes de eu ter o canal no YouTube eu ganhava 3 mil. Minha esposa estava desempregada e eu não tinha dívida nenhuma. Entende? Então, uma pessoa que ganha de 3 a 5 tem como estar bem se ela se organizar. Agora, uma pessoa que ganha menos de 3 mil, eu já acho que começa a ficar cada vez mais difícil. Porque, por mais que eu bote uma planilha, a pessoa vai colocar lá. Vamos pensar em São Paulo. Renda familiar, tá? A pessoa tem um marido, a esposa e um filho ou 2. Aluguel do imóvel. R$1.000. Supermercado, R$1.000. Aí você coloca água, luz, telefone, internet. É difícil se organizar com tão pouco. Tipo, é a mesma coisa que eu falar, ei, você ganha R$1.500, tem que se organizar, pô, velho. R$1.500, não tem como, mano, não dá pra eu fazer nada com isso. Porque o meu público é mais o público pobre. Pobre precisa de dinheiro. Entende? Então, tipo assim, uma coisa é eu falar pra uma pessoa que ganha 8 pau, é importante você se organizar. Uma pessoa que ganha um salário mínimo não tem como se organizar, não tem o que fazer com o salário mínimo. Só o supermercado mais o aluguel de uma casa ou financiamento já deu o salário dela. Isso no caso do salário mínimo, né? Sim, pensando no público mais pobre. Então, pro público mais pobre,
ele precisa fazer dinheiro entrar. Se o cara tem um salário merreca, não adianta falar, Duda, qual investimento é o melhor? O melhor investimento para você é arranjar outro emprego, porque ganhar um salário mínimo não tem como. Pois é, que aí tem esse lance de repente não ser o suficiente. Mas na medida em que ele começa a ganhar mais, qual é o momento que você fala assim, cara, agora relaxa um pouco aqui, vamos falar sobre organizar. Sim, porque eu acho o segundo passo já. Eu acho que na verdade o que eu falo é que é o primeiro. O primeiro é a organização, entendeu? E você acha que o teu público é mais ou menos tipo de quanto de renda? Você tem ideia? Claro que não dá pra saber exatamente, né? Não dá. Porque, por exemplo, a maioria do meu público, a gente ganha renda familiar menos de 3 mil. Então, por isso que pra mim é tão importante a renda extra. Que varia bastante, depende do vídeo. E mesmo que você não seja uma pessoa pobre, talvez você teria potencial, porque educação financeira não é só pra te tirar do buraco. Educação financeira é pra te fazer ter a vida que você merece ter. E às vezes você tem um salário tão bom que você poderia estar num nível tão melhor de qualidade de vida, só que você está lascado, porque você até ganha um salário bom, mas você não tem educação financeira e inteligência financeira. É fundamental você ter uma planilha. Eu não acho que é obrigatório você ficar preenchendo a planilha toda hora. Comprei um tomate. Sabe que isso é chato, né? Mas eu acho que no mínimo você tem que fazer uma planilha. Você gosta? Eu sou obcecado. É uma tara minha. Porque tem gente que odeia planilha. Mas é loucura minha. Eu não recomendo, não. É loucura. Eu acho legal. Pra mim é um hobby. Achar um caixa. Assim como o do Luiz Barros ficar mexendo nas ações e costurando roupa. Então, eu acho que é fundamental pelo menos você fazer uma planilha pra você ter um panorama e entender quanto eu ganho, quanto eu gasto, quanto sobra. Sem isso, você não consegue visualizar onde é que tá o teu erro. Mas eu falo que não é obrigatório ficar preenchendo tudo, porque isso desanima muita gente. Porque tem gente que odeia Excel. Tem gente que odeia números, né? A pessoa, eu sou músico, eu sou artista. Tem gente que não gosta de exatas. Olha para a educação financeira e acha que tem a ver com matemática. Né? É muito mais psicologia do que propriamente qualquer outra coisa, né, cara? Investir é mais importante que economizar. Eu acho que não, pensando no pobre. Porque se você não consegue economizar, você não vai ter dinheiro para investir, né? Então, assim, para investir é preciso dinheiro. A maioria das pessoas que não investe ou porque não sabe, porque não estuda, ou porque gasta tudo. Tem pesquisa que fala que hoje 70% dos brasileiros gastam mais do que ganham. É muita gente, né? Então, assim, não é nem o que é mais importante, investir ou economizar. O fato é que se o pobre não economizar, ele não vai conseguir investir. Então aí entra na organização financeira que você falou. Ele tem que reduzir os gastos dele, porque se ele ficar gastando tudo que ele ganha, ele não vai ter o que investir. Mas é obrigatório investir. Beleza, tranquilo. É que eu falo também assim que às vezes economizar é uma dor, né? Para você economizar é dolorido, é chato, né? E não é legal e tal. Então é muito difícil você fazer isso. Aí quando você na verdade aqui o lance é assim, eu só troco a forma de falar, porque na verdade é a mesma coisa. Porque essa economia que você está fazendo, quando você troca o termo, é só trocar o termo por investimento, aí você já começa a achar o propósito, já começa a ver o que está acontecendo, né? Exatamente, eu acho que fica mais fácil para você ver. Né? A gente tem como mudar de vida, qualquer pessoa pode mudar de vida, algumas vão ter mais facilidade, outras menos. Algumas têm mais oportunidades e mais condições, outras menos. É mais fácil enriquecer estando numa metrópole, numa cidade grande, São Paulo, Rio de Janeiro, do que na rebomboca lá do fim do mundo, lá não sei lá de onde. Então, só que qualquer pessoa consegue mudar de vida, só que vai exigir vários esforços, vai exigir muita mudança, vai exigir muito sacrifício, vai exigir muita prioridade, mas é algo possível. Então, eu acho que começa por aí, né? Quão indignado você tá com isso, quão incomodado você tá. Isso. E ter ambição, que é outra coisa também, né? Dos 16 até os 33 anos, foi quando eu me casei, eu investi um pouquinho todo mês na poupança. Então assim, ok, juntei 100 mil. Melhor do que apostando. Exatamente, fui mais inteligente do que quem apostava na Mega Sena, né? Mas, se eu soubesse investir lá atrás, esse 100 mil ao longo desses todos os anos, daria para ser 500 mil, 600 mil, muito mais. Mas eu não me arrependo de nada disso. Eu acho que tudo faz parte de uma trajetória. E sim, a nossa cabeça vai mudando. A gente vai mudando. Talvez uma pessoa que tá ouvindo agora lá, não concorda com nada que eu tô falando.
Talvez se algum dia ela chegar na vida que eu tô tendo, a pessoa tá mudando a mentalidade, ela tá parando de gastar dinheiro errado, ela tá parando de ter 4 plataformas streaming, porque ela não tem nem tempo de ver nada. Às vezes você vai falar um negócio desse, a galera, aí começa aqueles papos, mas aí é privação, mas daí eu não vou viver direito. Falei, cara, aí é difícil debater, né? Porque assim, ó, hoje tem uma galera que comenta lá no Threads, por exemplo, do Instagram e tal, os caras vão lá, uns papinhos meio... o cara... Hoje o cara ganha 50 mil e acha que é rico, 50 mil nem classe média. Cara, é chato essas conversas. Você já viu esses papos assim? O cara vê, não, porque pra ser rico tem que ganhar... bicho... Que, cara, onde é que a galera tá indo? Onde que eles estão tirando esse mundo? Porque tem uma galera que... E a definição de riqueza, eu já vi muito isso. É um negócio muito assim, ó. É eu comprar tudo que eu quiser, a hora que eu quiser. Aí você para pra pensar assim, cita um ser humano que consegue fazer isso. Não tem ninguém que vai falar assim, eu compro o que eu quiser a hora que eu quiser. Porque cada um tem um padrão, tem um jeito de olhar a sua... Os sonhos aumentam também, né? Sei lá, mas o cara tá sempre olhando pra uma outra coisa, entendeu? Esses dias, por exemplo, viralizou uns vídeos aí de uns caras falando que você não é uma pessoa de sucesso se você não tiver um relógio de, sei lá, 50 mil. Postei aquela bicha palhaçada. Cara, me frustrou, porque foi uma pessoa que eu gostava muito. Eu também gosto dele. Podia ter morrido sem falar essa idiotice. Eu gosto dele. Sim, ele é muito bom. Eu Flávio Augusto. Flávio Augusto. Os livros dele são muito bons. Mas, mano, sabe quando você frustra, você fala, mano, que cagada que esse cara tá falando? Não tem necessidade nenhuma, isso não... Eu tô cagando pro relógio de alguém. Eu não gosto da ideia de que a escassez tem a ver sempre com eu ter tudo. Por exemplo, se eu tenho o melhor violão do mundo, eu não sou escasso. Mas se eu tenho um tênis de R$200, eu sou escasso. Aí ela simplifica muito essa palavra e torna uma coisa idiota. Por exemplo, você tem violão? Você gosta de tocar violão? Eu toco bateria. Toca bateria? Você tem bateria? Não tenho mais. Você é escasso, você não tem bateria, você tem dinheiro pra ter, entende? Tipo assim, sempre que eu não tenho algo que pra alguém é importante, eu sou escasso porque eu não tenho aquilo. Vou dar o exemplo, lá no meu programa do Pablo Marçal. Ele chegou e falou, Duda, você tem aqui no teu produtor uma baita grua. É uma grua, um negócio pra carregar a câmera muito boa. Só que, em compensação, você é um escasso seletivo, porque você não se veste com roupa. Ele apontou pra mim assim, né, nisso aqui. Na verdade, nem entendi o que ele tava se referindo a isso, porque no próprio programa ele falou que se veste igual a mim. Então eu já não entendi aí, né? Mas enfim, aqui não é... Eu vou falar, eu admiro... Lavar roupa suja. Não, eu vou falar, eu admiro muito o Pablo Marçal. Eu não admiro os seguidores dele. Cara, como esse povo é chato, como esse povo é imbecil. Tô generalizando aqui. Que thumb que a gente conseguiu. Eu tava esperando que momento que a gente vai fazer a thumb. Porque praticamente tudo... Por exemplo, vamos lá, no programa do Pablo Marçal, ele falou assim, Duda, a escassez não tem nada a ver com estilo de vida. Todos os seguidores dele me enchem o saco por causa do meu estilo de vida. Entende? Tipo assim, esses dias eu fui comer, eu como onde eu quiser. Esses dias eu fui comer no restaurante que deu mais de R$700 a conta. Mas eu também como num prato feito do cara que eu gosto lá perto da minha casa, que é meu amigo, eu vou lá e como. Aí eu postei um vídeo, galera, tô comendo aqui, escasso. Por quê? Porque eu tô comendo um prato feito no restaurante de um amigo que é em Osasco, eu tenho que comer sempre nos melhores restaurantes, entende? Então assim, das coisas que o Marçal falou, eu concordei com quase tudo. Teve coisa que eu não concordei. E fiz um vídeo falando sobre o que eu não concordei. Mas admiro ele. Admiro. Eu acho ele muito inteligente. Ele tem umas ideias muito loucas, né? Não, eu gosto dele. Já li livro dele, eu gosto. Eu também acho. Só que os seguidores dele vivem relacionando a minha vida como um escasso porque eu ando com calça da Riachuelo. Mano, eu não me importo com a marca da calça. Entende? Então, assim, tem um monte de coisa na minha vida. Vamos lá. Hoje, sou um youtuber. O meu canal é o canal de educação financeira que mais cresce no YouTube. Tá mudando a vida de milhões de pessoas. Eu tenho várias empresas. Essas várias empresas que eu tenho, tem vários funcionários que estão tendo emprego para mudar a vida da família deles. É engraçado como a cabeça muda quando você começa a enriquecer. Porque tem gente que junta, e quando ele consegue 500 mil, ele compra um Porsche, o que é uma baita burrice. Sim. Porque ele acaba com todo o dinheiro que ele tem por um carro. Só que quando você começa a juntar, você percebe que liberdade vale mais, tempo pra fazer o que você quiser vale mais, poder viajar com a sua esposa vale mais. Meu avô faleceu faz 2-3 anos. Ele era um baiano, estudava pra caramba, formado em filosofia na USP e, cara...
Ele só tinha um sonho na vida dele: voltar para a chácara dele na Bahia para ficar escrevendo na máquina de escrever. Se ele ganhasse 20 milhões, se ele ganhasse 1 bilhão, ele ia para a Bahia, morar, criar os gados dele e escrever na máquina de escrever. Por quê? Porque o sonho dele não é igual ao de outras pessoas. Ponto. E ponto final. Exato. Agora, quando você tiver 90 anos, você me mostra se você quer viajar o mundo. Cara, minha avó também morreu. Quando ela passou dos 80, ela queria ficar em casa de boa. Eu quero que a pessoa ache a felicidade dela junto com o dinheiro, porque pra mim a maior bobagem que a nossa cultura criou é falar que dinheiro não traz felicidade. Ah, pelo amor de Deus, fala isso pra ti, fala isso pra quem tem, né? Ou melhor, fala isso pra uma mãe lá que tá com seu filho com fome ali, porque não tem grana pra comprar um remédio ou comprar... Ah, para! Sim, demagogia do caramba. sim, sim. Então assim, essa felicidade que o cara não vai atingir nunca e pode ganhar quanto for, entendeu? E aí tem gente que tá ganhando 3 e tá feliz como você tava antes de ficar rico, né? Pobre tu não é mais. Né? E aí, cara, essa felicidade não chega nunca. Sim, eu acho que isso também tem muito a ver com a ganância, sabe? Você sempre querer ter outro nível, né? Eu acho que foi o Thiago Nigro que falou uma coisa que é interessante. Você sempre sonha em ter coisas. Só que quando você começa a enriquecer, você se satisfaz com o simples saber que você pode comprar a hora que você quiser. Mas eu não quero. Animal, galera, bota aqui nos comentários, vocês curtiram? Dá o like, espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal, um prazerzaço. Obrigada pela confiança que vocês têm aqui no nosso trabalho. A gente vem, traz tudo pra vocês, o que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Você que está começando a investir, você que quer sair das dívidas, tem muito conteúdo interessante para você.